Oi, tudo bem com você? Ontem, domingo, foi a parada LGBTQIA+, na cidade de São Paulo, na capital paulista. O tema desta vez foi pessoas de 60 anos ou mais. É, Eu quero, desde já, parabenizar as pessoas é, que tiveram a coragem de assumir a sua orientação sexual, principalmente aquelas que viveram em uma época que o preconceito era gritante, né? Essas pessoas de 60 anos ou mais, que hoje elas podem com liberdade assumir a sua orientação sexual, elas, quando eram mais novas, não podiam nem sonhar em abrir a boca, eram expulsas de casa. Antes de serem expulsas, elas apanhavam, depois eram expulsas de casa, não eram aceitas pela sociedade, perdiam o emprego, eram marginalizadas. Muitas tinham que parar na prostituição porque não tinha onde morar. E o único abrigo que elas encontravam eram em casas que era mais ligada à prostituição, não conseguiam arrumar emprego. Até hoje é assim, até hoje. Só que antes era muito mais. Antes, se a pessoa assumisse a sua orientação sexual, era certeiro que ela estava fodida. Hoje é bem diferente. Ainda tem esses casos, mas é bem diferente. E muitas dessas pessoas que só foram assumir a sua orientação sexual depois de 50 anos de idade, depois de 60 anos de idade, imagine o tempo que elas tiveram que viver uma vida escondida, sem poder dividir com seus amigos, sem poder dividir com seus familiares a sua alegria de ter um parceiro, uma parceira. Isso é muito sofrido, isso. Por isso eu quero passar aqui, desejar os meus parabéns para quem teve coragem de assumir a sua orientação sexual. Não só as pessoas de mais de 60 anos, mas também os mais novos. É claro que os mais novos hoje, eles têm uma outra mentalidade, é muito mais fácil em assumir. É uma outra mentalidade, a sociedade também tem uma outra mentalidade, não é tão preconceituosa como era antes. Ainda tem uns imbecis aí, mas a maioria da sociedade hoje ela defende a causa dos LGBTQIA+. E falando em sociedade preconceituosa, o que me chama a atenção quando eu vejo pessoas cometendo homofobia, quando eu vejo pessoas fazendo gracinhas, proferindo palavras de ódio contra os LGBTQIA+, o que me chama a atenção é quando eu vejo pessoas negras fazendo isso, quando eu vejo pessoas pardas, quando eu vejo pessoas pretas fazendo isso. Aí eu lanço a seguinte pergunta: será que essa pessoa ela se acha muito branca de olhos verdes? Será que essa pessoa se esqueceu que se não fosse pela vitória das lutas das pessoas lá atrás, essa pessoa hoje com certeza seria escravizada? É. Se não fosse pela luta vencida dos negros que lutaram lá atrás, e também, não podemos ignorar, tivemos muita ajuda de pessoas brancas na sociedade, no meio político, no meio empresarial, as pessoas que tinham muito dinheiro, muitas pessoas ajudaram na causa. Por isso que foi muito, apesar de ser muito difícil, de ter sido uma luta até sangrenta, mas conseguimos vencer. E hoje o povo preto não é mais escravizado. Hoje o povo preto conquistou muitas coisas na sociedade. Ainda sofre com o racismo, ainda sofre com o preconceito, mas o povo preto conseguiu muitas vitórias. Hoje é fácil você ver pessoas negras, médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeutas, empresários, políticos, padres. É fácil.
você ver isso. Mas algumas décadas atrás, nem sonhando, nem sonhando. Essas pessoas negras que cometem homofobia, eu acho que elas se esquecem que não faz muito tempo que no Brasil os pretos, os negros eram escravizados. Por isso, gente, você que é pardo, você que é preto, antes de cometer homofobia, antes de fazer piadinha contra gay, contra lésbica, contra trans, antes de você, ai, na minha família não, no meu trabalho não, perto de mim não, na minha igreja não. Antes de pensar assim, lembre-se, há pouquíssimo tempo atrás, nós, pardos e pretos, os nossos antepassados eram escravizados. Se não fosse pela luta vencida, eu, você, seríamos hoje em dia escravizados. Há pouquíssimos anos atrás, não era fácil ver pessoas negras, pessoas pardas, grandes empresários de nome na política, na mídia, sendo representados na televisão, nos telejornais. Era difícil ver isso. A gente via, mas a gente via, quando era na reportagem, a gente via eles como o marginal e não como os âncoras do telejornal. Na televisão, nas novelas, a gente via o preto como o cara que está na esquina pedindo, ou que está assaltando, ou a doméstica. Hoje não. A gente vê bastante personagens, pessoas pardas, pessoas pretas, que são protagonistas. Mudou muita coisa para nós que somos pretos, para nós que somos pardos, mas isso graças ao avanço das nossas lutas, às conquistas das nossas lutas. E também nós não lutamos sozinhos, nós tivemos muita ajuda de pessoas brancas. Então, por qual motivo, por qual razão você que é pardo, você que é preto, você vai ser homofóbico? Você vai cometer maldade contra os LGBTQIA+. Para pensar, tá bom? E você que não é preto, que não é pardo, mas tem um amigo, um familiar, um colega, quando essa pessoa cometer um ato de homofobia, quando você vê essas pessoas fazendo gracinha, aí você pergunta para esse seu amigo, viu? Por acaso você se acha muito branco de olhos azuis? Por acaso você se esqueceu que até há poucos tempos atrás os seus antepassados eram escravizados? Hein? E aí?